Ser referência numa área, chegar ao topo da cadeia não é o único problema, mas como você se mantém lá em cima, sendo a grande inspiração para um determinado assunto. É sobre isso que trata este livro aqui, O Ato Criativo de Rick Rubin. Rick Rubin é um grande produtor musical e ele começou a escrever esse livro pensando numa estratégia, numa fórmula mágica para construir grandes hits de sucesso, como se fosse um manual para artistas. Mas no decorrer do livro isso se tornou outra coisa e virou um manual de vida. E ele trata dessa angústia, de como você consegue construir um trabalho bem feito, que seja referência na área, e quando você conquista isso, como você se mantém lá em cima. Quais os problemas psicológicos envolvidos nessa autocobrança e na realização desse sonho, na realização dessa conquista. Ele traz algumas estratégias de uma forma muito prática, com uma leitura super acessível, gostosinha, parece que você está tomando um café da tarde, assim, com um amigo. É uma leitura muito boa. E ele traz essas ferramentas de uma maneira bem palpável, em como a gente costuma colocar obstáculos para a realização de grandes trabalhos ou do nosso trabalho do dia a dia mesmo, da nossa vida, como iniciar uma pós-graduação, como escrever uma música também, e como a gente coloca, né, barreiras de esperar o cenário ideal, de possuir uma equipe específica para produzir um projeto específico, de precisar daquela ferramenta, daquele MacBook, sendo que uma caneta e um lápis poderia resolver de uma forma diferente, mas resolveria o problema também. E esse livro ele traz diversos insights e maneiras de você olhar o mundo de uma forma diferente. E é engraçado que ele faz um paralelo muito grande com outro artigo científico do Thiago Garro, que foi publicado na revista Unus Mundo, se eu não me engano, foi em 2024. O Rick Rubin, ele traz o ato de viver como um ato criativo de construção de realidade, manifestação artística. Então, só o fato de você estar aqui neste plano terreno e produzindo coisas, pode ser arte, pode ser música, pode ser pintura, enfim, ou qualquer outra coisa, já é uma manifestação que cria conexões entre o ser produtor e o ser espectador. E essa é a forma mais pura de criar relacionamento, de criar conexão, criar rapport. E o artigo do Thiago Garro, ele traz exatamente isso, que é lindo. Que a nossa imagem e semelhança de Deus, né, fomos criados à imagem e semelhança de Deus, não quer dizer essa imagem física, mas e sim a imagem e semelhança no ato de criar. Nós somos criadores, criativos e criadores. Eu achei isso muito bonitinho. E esse livro traz diversas frases inspiradoras também, e uma delas eu vou ler agora. A razão para estarmos vivos é nos expressarmos no mundo. E criar a arte pode ser o método mais belo e mais eficaz de fazer isso. Então fica a dica deste livro. Acompanhe aqui o nosso canal, o meu canal, para mais resumos de livro durante a semana. Espero ver vocês em breve. Meu nome é Sharon Mendes, sou neurobióloga. Curta, comenta, compartilha, caso esse vídeo seja relevante para você. Obrigada, tchau, tchau!